A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias. Chegamos ao 26º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, anexada ao carisma do profeta Elias. E hoje nós temos como tema, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, rompe com cadeias e grilhões. Estamos iniciando um novo ciclo, orando pela cura espiritual. Pois a cura das doenças espirituais é um processo de mudança interior, que é feito com a ajuda do Espírito Santo, que é o médico das almas. Irmãos, dentro deste processo, muitas vezes, eu convido você a olhar nesse tema. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Aquele que rompe com cadeias e grilhões. Porque muitas vezes a gente esquece que as cadeias é tudo aquilo que nos prende, é tudo aquilo que nos tira a liberdade, é tudo aquilo que nos confina, é tudo aquilo que nos coloca em servidão, em cativeiro. Os grilhões são as amarras, as algemas que nos mantêm presos, nos impedindo de dar passos. Tantos problemas e enfermidades espirituais que têm nos mantido assim. Mas muitas vezes a gente não aprendeu aonde isso nasce, aonde tem a origem disso, o princípio animador dessas coisas. Mas pela graça do Espírito Santo e pelo Filho do Altíssimo, eu quero dizer para você que muitas vezes não te deram, romantizaram, não te deram a verdadeira dimensão, não passaram a verdadeira dimensão disso. Conforme no Catecismo da Igreja 1866, que fala a respeito dos pecados capitais, dos 7 pecados capitais, que são pecados que têm a capacidade de gerar outros pecados, que são eles: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. Durante todo esse ciclo nós vamos orar pedindo a cura, pedindo o rompimento, pedindo o Filho de Davi para romper com todas as cadeias, com tudo isso que tem nos prendido, com tudo isso que tem nos colocado preso a grilhões, que seja afastado de nós, porque Jesus é o Filho do Altíssimo, aquele que vem para romper, aquele que vem para quebrar. Irmãos, Anderson, eu quero fazer tudo isso, mas eu não sei por onde começar. Primeiro, nós precisamos entender que diante de Jesus todo joelho se dobra. Diante de Jesus todo joelho se dobra. Segundo, nada está acima da palavra de Jesus. Nada está acima, tudo está submisso à palavra dele. Ele é o Senhor de nossa vida, não existe força que está acima do poder dele, meu irmão, minha irmã. Então, quando eu digo que diante de Jesus todo joelho se dobra, conforme nós precisamos constatar a realidade. Como é que está a realidade desse mundo hoje? Como é que está a realidade social, familiar, empresarial, no contexto de convivência? Nós podemos aqui, eu quero deixar um exemplo claro disso. Muitas vezes a sociedade está assim, está preparando as pessoas para que as pessoas não abram os olhos para essa realidade. Mas você que está nesse retiro, você que está aqui, saiba que Jesus tem o poder de romper com tudo aquilo que te prende, com todas as doenças espirituais que tem te mantido cativo. Sabe, mas quando eu falo da gula é só um exemplo. Muitas vezes, como criança, nós alimentamos de forma, é só um exemplo, eu não estou generalizando nem dando diagnóstico, de forma desesperada e sem controle, e muitas vezes as pessoas dizem assim: não, está fazendo conta das coisas, deixa para lá, mas esquece de explicar a respeito de um pecado capital que pode originar em outros pecados e trazer doenças espirituais. Irmãos, dentro disso, depois disso vem a avareza. Sabe, o apego a tudo aquilo que deixa a pessoa apegada, agarrada. Se tem um brinquedo, não divide com ninguém. Deixa, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, ela é diferente, e ali vai justificando, mas não senta com a criança, não senta no ambiente familiar para falar dessas coisas, para falar dos pecados, para falar que isso existe. E aí, dentro do contexto familiar também, a criança vai convivendo com os pecados da luxúria, adultério e tantas outras coisas, e ali vai tendo que conviver também com a ira, com os xingamentos, com tudo, vai acostumando como se aquilo fizesse parte do sistema, fizesse parte da vida. A inveja, se vê o sapato da outra criança, chega em casa doente, com febre, e muitas vezes a gente não para explicar, diz: não, você tem
você tem, foi Deus que nos deu, agradeça a Deus pelo que você tem. A gente nunca para dizer assim, não, eu devo ser grato pelo que Deus já me deu, e não por aquilo que eu não consegui. E aí vem a questão da preguiça, e muitas vezes cresce, fica moça, e rapaz, não tem uma responsabilidade. Não pode, deixa aproveitar o tempo. Quando crescer vai ter responsabilidade, quando crescer, não quero ser ruim para o meu filho, para a minha filha, mas não explica que se não tem a presença dos pecados capitais, pode trazer outros pecados. E aí vem a soberba, pessoas que se acham melhor do que outras pessoas, porque viveram sem responsabilidade. É assim que o sistema está, é assim que a estrutura está. E aí essa estrutura, cresce essa criatura com todos esses valores que não são os valores dos dons do Espírito Santo. Olha só isso, essa é a realidade. Não são os dons do Espírito Santo que está em jogo aí, não são os dons daquilo que nós recebemos no batismo, não é isso que está sendo colocado e ensinado em nossas mesas, não é isso. E aí o que acontece? Cresce, encontra outra criatura com a mesma mentalidade e cria uma outra estrutura familiar. E aí o sistema vai dizendo, é normal, é tudo normal. E aí eu quero chamar a atenção a respeito do que está no livro de Marcos 5, versículo 2 ao 3, que diz: assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, veio ao encontro. Não podia atá-lo nem com cadeia, nem mesmo nos sepulcros. Observe que esse homem foi tirado da realidade da família. A força do mal que estava nele tirou ele do ambiente familiar. Por que eu estou colocando tudo isso, meu filho e minha filha? Porque o pecado ele tem um objetivo só: causar dor a você e causar dor às pessoas que você ama, ferir quem você ama, quem você tem estima. É estragar a liberdade que Deus te deu, estragar, matar esse amor que Deus tem por você, matar essa liberdade que você tem de sorrir, de ser feliz. Mas tudo isso vai cedendo espaço, porque aonde tiver a presença do pecado, lá tem a presença do mal. Quando nós resistimos ao pecado, o mal afastará de nós. São Tiago 4, versículo 7. É bíblico, está na palavra. Então eu convido você que está nesse retiro a fazer o discernimento. Essa questão dos pecados capitais era coisa de estar escrito na sala de nossa casa, para a gente não se esquecer, no quadro, no nosso local de oração. Porque independente da patente que você alcançou, do grau que você alcançou dentro da igreja, do sacramento que você adquiriu, independente de quem seja, mas se der brecha para um desses pecados capitais, lá a presença do mal estará, independente do cargo que ocupa, independente da função que você ocupa. Ninguém está imune a isso. É necessário combater todos os dias com muita oração. É necessário querer sair dessa zona de morte, porque o espírito maligno tirou esse jovem e levou para o cemitério, levou para a zona de morte. Quantos homens e mulheres, pai de família, estão na zona da morte, estão sentados entre os filhos, mas como se estivesse sentado entre cadáveres, porque não tem mais a capacidade da liberdade, do amor e do respeito. Perdeu-se, porque deu brecha para os pecados. Então é necessário saber que em Jesus, a solução é Jesus. Ele rompe com tudo isso que nos prende, que nos escraviza. Irmãos, essa é a realidade, mas é necessário apresentar tudo para Jesus. O que é que faz? É Jesus, a saída é Ele. Conforme Marcos 5, versículo 3 ao 4, onde tinha seu refúgio e veio-lhe ao encontro. Não podia atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas o despedaçaram e ninguém podia subjugar. Então naquela região sabia-se que lá tinha esse rapaz possesso, mas ninguém podia subjugar, a não ser o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Pode fazer tempo que você está sofrendo, pode fazer tempo que você está enfrentando essa realidade na sua casa, pode fazer tempo que você está batalhando por essa situação, mas que você está dizendo: é impossível para mim, mas diante de Jesus tem que ceder. Faça com que esse som da graça do Espírito de Deus, o som do nome de Jesus seja ressoado nos quatro cantos de sua casa. Deixa a graça de Deus ressoar dentro da sua casa, porque diante de Jesus
Todo mal tem que curvar, tem que prostrar, tem que ser subjugado, porque Jesus é o Senhor, Ele é o Deus Altíssimo. Então, estamos largando a liberdade. Você pode dizer para os seus da sua casa: você está largando a liberdade, o problema é seu, mas você tem escolha, você está nesse retiro. Então não deixa passar esses 40 dias e não fazer uma opção por fazer uma análise, um diagnóstico preciso, porque a presença de um só destes causa grandes males ao nosso coração, ao nosso interior, à nossa alma. Ou melhor, tudo isso, meu irmão, minha irmã, tira nós como seres humanos da nossa zona de liberdade, da zona de controle, e nós somos criaturas livres, porque Jesus pagou um alto preço. Você é livre, em nome de Jesus você é livre. Então não aceita as cadeias, não aceita os grilhões do mal que está tentando impor na sua casa, na sua vida e na sua família, porque Jesus garante a liberdade, e no nome dele todo mal tem que bater retirada. E aí eu quero dizer para você, dentro desse contexto, o cativeiro é a ausência de Deus. Está em cativeiro, está longe de Deus. Marcos 5, versículo 5. Sempre de dia e noite andava pelos sepulcros e nos montes gritando e ferindo-se com pedras. Irmãos, o mal, o pecado, as forças do mal, ela deseja, e o que ela faz é causar males a si mesmo. É trazer dor a você mesmo. É trazer dor às pessoas que você ama. É tirar de você tudo aquilo que representa a liberdade em Cristo Jesus. Então não aceita, porque muitos matrimônios, muitas estruturas, pessoas adquiriram o sacramento do matrimônio, mas sem saber o que significava o sacramento do matrimônio. Muitas pessoas assumiram relacionamentos, até mesmo adquiriram o sacramento debaixo de grilhões, debaixo de amarrações, porque foram buscar em outros deuses, outras saídas para poder segurar essa pessoa, para poder amarrar essa pessoa, e não deixaram a graça de Deus fluir no coração. Irmãos, eu já orei por pessoas, eu sei do que eu estou falando. Eu já orei por pais que muitas vezes, por pessoas que agrediam a esposa, era violento com os filhos, atentava contra si mesmo, feria a si mesmo. Mas quando a libertação aconteceu, meu irmão e minha irmã, se revela ali um homem bondoso, um esposo bondoso, um pai bondoso, um homem, uma pessoa maravilhosa, porque Deus devolve para as famílias pais renovados, devolve mães renovadas. Você já sabe quantas vezes eu não orei por pessoas que estavam com o matrimônio já se desfiando, por causa da presença do mal, por causa da manifestação do mal, porque alguém lá no passado buscou falsos deuses, impondo grilhões sobre a vida daquela pessoa, e aquela pessoa entrou de tal forma, de forma tão depravada, de forma tão vulgar, na luxúria, que não conseguia mais sair. Mas naquele momento, depois que Deus entra na vida dessa pessoa, que as lágrimas vêm a rolar, que é submisso a Jesus, que a libertação acontece, é devolvida de volta para a família, uma nova criatura, uma pessoa responsável. Então não romantize isso, não é romântico, é sofrimento, é dor. Eu estou falando de sofrimento, dor, da pessoa não conseguir dormir, de tormento. Mas em nome de Jesus, que todas essas cadeias sejam rompidas, que todos esses grilhões sejam quebrados, porque Jesus é o Senhor, Ele é o Deus da vida. Porque, meu irmão e irmã, diante de Jesus tem que se curvar. Marcos 5, versículo 6 ao 7, vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. Lá ele dizia: que queres de mim, filho do Altíssimo? Conjuro-te em nome de Deus, não atormentes. Lá ele falava, mas diante de Jesus tem que se curvar. Diante de Jesus tem que implorar, porque Ele é o Senhor. Então eu peço hoje que, diante da graça de Deus, do nome poderoso de Jesus, que venha sobre ti a presença de Jesus, que venha sobre sua casa a presença de Jesus, que venha sobre o teu matrimônio, sobre a tua realidade familiar, sobre os teus filhos, a presença do Cordeiro imolado, e que todo mal bata em retirada, que todos os grilhões que pesavam sobre você, que amarrava a tua vida, que te impedia de orar, que te impede de jejuar, que te impede de ir na direção de Deus, que tem colocado preguiça, que tem colocado inveja, que tem colocado ira, que tem colocado todos os tipos de moléstias, em nome de Jesus, bata em retirada, porque Jesus é o Senhor. Irmãos,
Diante de tudo isso, eu quero dizer, tudo está submisso à palavra de Jesus. A palavra dele, diante das ordens dele, tem que obedecer. Então, Marcos 5, versículo de 8 ao 13, naquele diálogo, o que o espírito imundo implorava, e ali Jesus interroga ali, naquele momento descobre que era uma legião, era a presença de muitos outros espíritos malignos. Então, naquele momento, e ele suplica, conforme está na palavra aqui, ele dizia isso da seguinte forma, suplicava, porque diante de Jesus tem que suplicar, tem que implorar, porque Jesus é quem tem o poder. Não dê, vazão, não dê importância às coisas do mal, mas afasta do pecado e dê espaço para Jesus Cristo. Tem muitas pessoas procurando solução para o filho, para a filha, em lugares que não professam Jesus como Senhor, permitindo dentro do seu teto, permitindo dentro de sua estrutura. Afasta-te do mal enquanto é tempo. Saia dessas cadeias, saia dessas escravidão. No nome poderoso de Jesus, deixa Jesus entrar na sua casa. Corte os acessos, vai policiando na questão dos pecados capitais para que não sejam geradores de pecado em tua vida, e você verá a libertação, porque em nome de Jesus e diante de Jesus, diante da palavra dele, todo o mal tem que bater, retirada da vida das pessoas que ouvirem esta pregação, que verem esta pregação, terão em nome de Jesus a libertação dos seus cárceres. Aonde o som da minha voz entrar, a graça de Deus entrará, quebrando e desfazendo todos os grilhões e todas as cadeias que te mantinha preso, deixando sua mente, seu corpo, sua alma livre, porque Jesus é o Senhor de tua vida, Jesus é o Senhor da minha vida. Então nessa hora, todo mal deve bater em retirada, porque Jesus reina, o Evangelho é vivo, Jesus está vivo. E ali, Jesus permite que os espíritos se lancem sobre a manada de porcos, e ali os porcos se atiram no mar e morrem. Mas você sabe, meu irmão e minha irmã, tem que obedecer o nome de Jesus. Não tem conversa. Então veja, fala para as pessoas que estão em sua volta. Compartilha com elas isso, veja com quem você está se alinhando. Veja o que você está fazendo na tua vida, veja como você está construindo sua estrutura. Tire sua estrutura da base dos pecados capitais. Afaste, isso não é romântico, isso não é brincadeira. Isso não é romantismo, porque eles dão origem a outros pecados. Irmãos, somos uma geração de entendimento distorcido. É assim, naquele momento lá em Marcos 5, versículo 14 e 18, quando a libertação acontece, sabe o que aconteceu? Os pastores fugiram, alardearam, vamos dizer assim, falaram em todas as cidades, olha o que aconteceu, a libertação que tinha acontecido, que Jesus tinha feito através de Jesus. E muitos iam vir, porque você sabe, se você falar que você está anunciando a boa nova na praça de uma cidade, ninguém vai. Mas se falar que aconteceu uma tragédia, todo mundo corre, lota. Entende como é que é isso? Como é que está distorcido as coisas? Irmãos, e ali aproximaram as pessoas que vieram ver, e viram aquele que era possesso estava sentado, coberto com o manto de Jesus, porque Jesus não só liberta, mas coloca sobre você o manto dele, coloca sobre você os dons dele, devolve a graça do Espírito Santo para você. Receba a graça do Espírito Santo de Deus em sua vida, receba o sopro do Espírito Santo sobre tua casa, sobre tua família, e comece a colocar freio em tudo, comece a controlar as coisas. Irmãos, sabe o que aconteceu? Eles viram que o homem estava calmo, liberto, e aí eles entraram em pânico. Mas por que não entraram em pânico quando não tentaram tirar o possesso daquele lugar? Não, de forma alguma. Eles pediram a Jesus que deixasse a região. Irmãos, observe que o sistema hoje está assim. É mais fácil conviver com os demônios do que conviver com Jesus Cristo. O problema, e aí vai dizer para você, o que você quer adorando tanto Jesus, o que você quer rezando tanto, até mesmo dentro da nossa estrutura. Você tem que ter a resposta pronta, dizer, se você não quer adorar, o problema é seu, eu vou continuar adorando. Se você não quer romper com os pecados capitais, o problema é teu, mas eu quero romper com eles. É por isso que tem que orar de forma incessante, é por isso que tem que jejuar de forma incessante, é por isso que eu preciso me colocar para fechar todas as brechas. Agora, se não quer tirar a presença do mal do ambiente familiar, não quer colocar Jesus, porque as duas coisas não podem conviver junto. Entenda isso, as duas coisas não convivem junto. É ou Jesus ou isso.
É necessário, porque diante de Jesus o mal se curva, então tem que bater retirado. Então quando Jesus desce da barca naquela região, não tinha espaço para aquela legião e para Jesus ali. O mal tinha que sair. Quando Jesus desce na barca de sua casa, o mal tem que sair. O mal tem que bater em retirada, porque Jesus é o Senhor de tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção no ambiente que você está vivendo. As pessoas muitas vezes preferem conviver com os favores do mal, com os favores das legiões. Muitas pessoas preferem viver, vamos dizer assim, que como este processo vivia em um cemitério, vivia entre os cadáveres. Muitas pessoas estão assim, muitas famílias estão assim, muitas estruturas estão dessa forma, como cadáveres. Mas preferem viver entre os mortos, entre os cadáveres. Preferem viver entre os processos do que viver na companhia de Jesus Cristo. Então presta atenção e faça a sua escolha, meu irmão, minha irmã, porque Jesus veio, ele rompe com cadeias e grilhões. Então não zombe nunca da palavra de Jesus, não zombe da palavra de Deus e nem dos seus profetas. O nome de Jesus é poderoso. Diante de Jesus, diante da palavra dele, todo mal tem que bater em retirada. Mas não se esqueça, independente do grau de patente que você alcançou na vida religiosa, independente disso, se der brecha para os pecados do capitais, lá o mal estará. É necessário romper. Irmãos, eu fecho aqui dizendo, o profeta Eliseu, 2 Reis 2, versículo 23 e 24, ia subindo, e alguns jovens puseram a sondar dele, sobe careca, sobe careca. O profeta Eliseu amaldiçoou em nome do Senhor, e imediatamente saíram da floresta 2 ursos e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Irmão, observe que ele fez isso em nome do Senhor. Presta atenção que tua palavra tem poder. Presta atenção que no nome de Jesus todo o mal tem que bater em retirada. Creia no poder da palavra de Jesus. Creia que diante de Jesus o mal não tem como prevalecer. Não tem conversa. Creia no poder desse nome, desse Deus vivo. E é por isso que eu peço agora em nome de Jesus, que eu quero concluir dizendo para você, a graça de Deus é maior. Então, eu peço que esse Deus Todo-Poderoso dê a graça do discernimento. Meu Senhor e meu Deus, derrame o dom do discernimento sobre esses filhos e filhas. Derrama a clareza da conversão. Derrame sobre cada um deles, meu Pai, a consciência de tudo que está vivendo. Derrama agora a luz do Espírito Santo, que todos os grilhões, cadeias, que tem mantido esses filhos e filhas presos, seja quebrado. Em nome de Jesus, seja submetido agora ao poder supremo de Jesus Cristo, que rompe agora com todas as doenças espirituais, com todos os males que têm trazido problemas para o psicológico, para o interior. Em nome do Deus Santo, do Deus Forte, do Deus Imortal, que todas as cadeias, que todos os grilhões sejam quebrados em nome de Jesus, e que cada filho e filha que ouvirem, que verem, que deixar o som, meu Pai, da nossa voz, deixar o som dessa pregação entrar em seus lares, alcance a libertação de todo mal, que todo mal bata em retirada em nome de Jesus Cristo, pelo poder da graça do Senhor, porque Jesus é Rei e Senhor. Irmãos, eu finalizo aqui dizendo para você, se este conteúdo é importante para você, se inscreva no nosso canal, compartilhe com as pessoas que você ama, mas eu digo uma coisa para você, resista ao mal, sabe, resista mesmo, porque Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, aquele que quebra cadeias e grilhões. Aproxime dele, não afaste dele jamais.